Senhoras e senhores deputados, vamos tentar reiniciar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, temos a reunião ordinária anteriormente. Temos agora aqui uma audição. Temos já connosco o nosso convidado, que agradeço ao Dr. Pedro Ferreira Pinto a sua presença nesta comissão. Foi um convite que a Comissão lhe formulou para estar aqui presente no âmbito do requerimento apresentado pelo Partido Socialista na Comissão e aprovado por unanimidade nesta Comissão. E agradeço também o facto de ter aceitado o convite para estar aqui hoje presente nesta reunião e nesta audição. O Dr. Pedro Ferreira Pinto é ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública à data da privatização da TAP e é por essa razão que foi chamado a esta reunião. No fundo, o tema do requerimento é a audição dos responsáveis pela assinatura do processo de privatização da TAP. Como eu lhe tinha transmitido há uns segundos atrás, terá então até 10 minutos para uma intervenção inicial e depois haverá um conjunto de questões colocadas pelos parlamentares com resposta na primeira ronda de imediato, digamos que há perguntas colocadas nos tempos já definidos, terá que responder depois de forma imediata. Uma segunda ronda com resposta conjunta a todos os parlamentares. Então dava-lhe de imediato a palavra para até 10 minutos fazer as afirmações, apresentações que entender necessário neste momento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de começar por agradecer o convite para prestar os esclarecimentos que tiveram ao meu alcance no âmbito desta Comissão Parlamentar. De uma forma muito sucinta, queria também referir o seguinte. Exerci funções na Par Pública enquanto Presidente do Conselho de Administração entre janeiro de 2014 e abril de 2016. Do ponto de vista do seu enquadramento, a Par Pública é uma sociedade gestora de participações sociais, equiparada ao Estado, cujos direitos do acionista são exercidos pelo Ministro das Finanças. No âmbito das suas funções especiais, a Par Pública pode ser incumbida por despacho do Ministro das Finanças de apoiar o exercício da tutela financeira no perímetro do setor público empresarial, a gestão de ativos financeiros do Estado e a gestão de serviços de interesse económico geral. Assim, por força das suas atribuições, nas últimas décadas, a Par Pública foi mandatada para estruturar, montar e executar diversos processos de reprivatização ao abrigo da Lei Quadro de Privatizações, bem como operações de alienação de participações sociais detidas pelo Estado. No decurso do meu mandato, a Par Pública foi incumbida de promover diversas operações de privatização. Com efeito, entre os anos 2014 e 2015, a Par Pública prosseguiu e executou um plano de privatizações, tendo concluído os processos da REN, onde foram colocados 9,9% do capital através de uma OPV, dos CTTs, 31,5% do capital através de um Accelerated Book Building, e da TAP, uma operação de venda direta de referência, neste caso, aquela que nos traz aqui. As operações de privatização realizadas entre 2014 e 2015 geraram um encaixe global líquido de 494,3 milhões de euros. Acresce que, durante o referido mandato, a dívida financeira da Par Pública registrou uma redução significativa no montante nominal de 406 milhões de euros. Assim, no exercício de 2015, registrou-se uma melhoria significativa dos resultados consolidados do grupo da Par Pública face ao ano 2014. A nível individual, a Par Pública apresentou nesse ano resultados positivos na ordem dos 595 milhões de euros, comparando com os seus melhores resultados de sempre. Relativamente ao tema que motivou a minha presença nesta comissão, a operação de reprivatização da TAP, iniciada em final de 2014 e concluída em 2015, gostaria de, antes de mais, e em benefício da análise que se pretende fazer, dizer que importa partir de pressupostos corretos e da realidade dos factos ao tempo para conseguirmos chegar a conclusões acertadas. Em 2014, como todos sabemos, a TAP estava numa situação económico-financeira extremamente difícil. Tinha capitais próprios de 530 milhões de euros negativos, uma dívida de cerca de 670 milhões de euros e problemas de tesouraria constantes. E, ademais, sem possibilidade de ser socorrida pelo seu acionista, por força das regras da concorrência comunitária. O processo de reprivatização da TAP
concretizada em 2015, para além da alienação das ações da TAP, incluiu uma capitalização da empresa com prestações de capital sob a forma de prestações acessórias, resultante de fundos decorrentes da longa relação comercial entre David Neeleman, DGN, e a Airbus, tendo por base o plano estratégico que o concorrente apresentou para a TAP, que implicava a substituição da frota de 12 aviões A350 encomendada para os 53 A330 compatíveis com o referido plano, os chamados fundos Airbus. Esta solução veio confirmar ser válida e adequada para salvaguardar os objetivos da operação e o futuro da empresa, porquanto permitia a capitalização financeira da empresa e a reestruturação operacional da TAP, sem envolver qualquer fundo, ativo ou disponibilidade financeira da TAP ou da par pública. Na realidade, a TAP dispunha de um contrato que não tinha capacidade de cumprir, de negociar ou sequer de monetizar, o que se traduziria, em caso de incumprimento, na perda das prestações iniciais entretanto pagas, que rondavam os 50 milhões de dólares. Peço desculpas. Acrescente que esta solução de capitalização foi avaliada, suportada e aprovada por todas as entidades intervenientes, ou seja, 3 avaliadores independentes garantiram o fair market value dos aviões a adquirir, parecer jurídico e contabilístico que suportaram a validade da operação e foi aprovada pelo Governo, pela par pública e pelo próprio Conselho de Administração da TAP. De assinalar que, de modo a reforçar a estabilidade financeira da TAP e, por inerência, salvaguardar o interesse público, o direito de reembolso desta solução de capitalização ficou ainda retido por 30 anos, condicionado ao cumprimento dos requisitos legais previstos no Código das Sociedades Comerciais em matéria de rácios financeiros societários, ou seja, as prestações suplementares só poderiam ser retiradas caso a sociedade ficasse com capitais próprios positivos e, convenhamos, em dezembro de 2015, os capitais próprios da TAP eram negativos em 530 milhões de euros, conforme já dito, e ainda dependente de uma deliberação por maioria qualificada de 2/3. Por último, importa referir que os termos desta capitalização foram do conhecimento do Tribunal de Contas à data da realização do relatório da auditoria número 10/2018, que incidiu sobre a reprivatização e recompra da TAP. Dito isto, fica à disposição da Comissão para responder às questões que os senhores deputados bem entenderem colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Pedro Ferreira Pinto. Agradeço a sua intervenção inicial, que é importante para esclarecer também os seus deputados e quem nos está a acompanhar. Cabe agora ao Partido Socialista a primeira conjunto de questões, até 7 minutos. O Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, faz favor. E depois o Sr. Pedro Ferreira Pinto terá também 7 minutos para responder às questões que forem colocadas. O tempo será equivalente, mas com alguma tolerância, claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar o Dr. Pedro Ferreira Pinto, agradecer-lhe a intervenção inicial que aqui fez irei recordar uma frase que realizou, que disse nessa sua intervenção inicial: a realidade dos factos ao seu tempo, nessa análise. Irei certamente usá-la ao longo da minha intervenção, mas eu gosto do rigor e uma das declarações que fez na sua intervenção inicial, quando se referia sobre as contas da parte pública no ano de 2015 e aos resultados positivos, também convém lembrar que esses resultados positivos são acontecem sobretudo porque é libertada a provisão obrigatória por lei por capitais próprios negativos de 500 milhões de euros e, portanto, esses resultados positivos aparecem desde logo por essa via. Mas centrando naquilo que é, de facto, o concreto desta audição, o Sr. Dr. Pedro Ferreira Pinto assume funções, como disse, em janeiro de 2014, nomeado pelo então Governo de Pedro Passos Coelho, sendo Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, e foi por isso responsável pelo processo de privatização, enquanto membro da par pública, Presidente da par pública, do processo de privatização em 2015. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar é, nesse processo de privatização que se inicia em janeiro de 2015,
e que leva à escolha dos potenciais interessados em maio de 2015, quem é que foi responsável pela elaboração do caderno de encargos dessa privatização? Que influência que teve a parte pública, que consulta que a parte pública teve, que indicações do Governo é que recebeu relativamente a esse tema? Porque o caderno de encargos depois será determinante na análise que aqui vamos fazer mais à frente. O motivo pelo qual hoje aqui está é porque nos parece que nós estamos perante um dos maiores embustes que foi feito na compra num processo de privatização de uma companhia aérea. E vamos por partes. Então, algures em 2015, há um consórcio que é criado, Atlantic Gateway, formada por David Newman, que era o dono da Brasileira Azul, e por Humberto Pedrosa, que assume 61% do capital da TAP. Esse consórcio, a Atlantic Gateway, assume esse 61% por 10 milhões de euros. E a Atlantic Gateway fica obrigada a capitalizar a empresa através de um empréstimo obrigacionista que assume da própria SGPS, no valor de 120 milhões de euros, e a injetar um capital em prestações acessórias de 226 milhões de dólares. Vamos agora centrar-nos, efetivamente, naquilo que nos interessa nestes 226 milhões de dólares. Na data da aquisição, e aqui começam os factos interessantes, estou certo que o Sr. Doutor nos poderá esclarecer disso, na data da aquisição, a Atlantic Gateway era detida em 49% pela DGN Corporation. Este facto será também muito interessante daqui à frente, porque esta entidade celebrou o contrato de aquisição nesse mesmo dia, no dia da compra, com a Airbus para a compra de 53 aviões. No dia seguinte, dia 13 de novembro, a TAP celebrou com a Airbus os contratos NEO, tendo procedido simultaneamente à alteração de um contrato previamente existente também com a Airbus, onde cancelaram as encomendas referentes aos 12 aviões A350, tendo os pre-delivery payments já efetuados, sendo transferidos para os contratos NEO. E, portanto, estima-se que esta inovação, esta troca dos aviões que a TAP tinha contratualizados com preços de mercado significativamente mais baixos, ou com balias de mercado, estes 12 A350, esta troca pelos 53 aviões designados por NEO, esta inovação, nos termos em que foi feita, e os estudos que hoje, ao dia de hoje, já são conhecidos, e daqui repescar a sua intervenção inicial à realidade dos factos na época, aos números que hoje são conhecidos, este negócio pode ter prejudicado a TAP em valores, e repito, fundamentado em estudos atuais, este negócio pode ter lesado a TAP em 400 milhões de euros. Portanto, Sr. Doutor, outra pergunta que lhe deixaria de imediato é se a sua expressão, a realidade dos factos, ao tempo em que as decisões foram tomadas, hoje seria diferente da realidade dos factos à data em que conhecemos estes estudos, estes pareceres. Os contratos NEO estabeleciam ainda uma obrigação adicional para a TAP, não existente, e aqui também muito importante, não existente nos contratos celebrados com a DGN no dia anterior. Pergunto-lhe se sabia desta alteração. Porque sobre esta alteração dos contratos de um dia para o outro, do contrato que foi... Carvalho, peço desculpa, eu vou interrompê-lo só por uma razão. Não se pode continuar. A questão é que não percebeu completamente o que estava... Não percebi a sua terceira pergunta. E depois fará. Desculpa. Sr. Presidente, peço que não seja contado no tempo. Sim, obviamente, o esclarecimento da minha questão. Tendo feito no fim, mas depois haveria aqui... E peço que, no momento oportuno, no momento futuro, seja interrompido no fim e não ao meio da intervenção, sob pena de perder a ligação da intervenção que está... Não era a minha intenção, mas... Está a ser feito. Agradecia no futuro esse cuidado. Só para esclarecer. Portanto, julgo que a questão que pretende esclarecimento, os contratos NEO, que foram dos aviões NEO, que foram celebrados com a TAP no dia seguinte aos que foram celebrados com a DGN, cai... desculpa, agora perdi-me eu mesmo.
Deputado Carvalho, pode continuar a sua intervenção. Depois, no final, se houver alguma dúvida, eu colocarei a questão... Peço desculpa, mas... Não, mas depois, no final, há uma questão que surge e eu peço desculpa por ter interrompido, mas faz favor. Não se preocupe agora com a questão, faz favor. Não, estou agora a procurar o sítio onde eu estava. Muito bem, julgo que a parte seguinte da minha questão farei compreender aquilo que era o seguinte, daí essa mesma confusão. A alteração de um dia para o outro, daquilo que é o contrato que é feito com a TAP, daquilo que era o contrato que era feito com a DGN, é acrescentada uma penalidade, no caso de incumprimento desses mesmos contratos, caso a TAP não cumpra a compra dos 53 aviões inicialmente contratados, cujo valor global são de 226 milhões de dólares, coincide quase ao cêntimo, a diferença são 2 cêntimos, com o valor dos fundos Airbus. Nada disto lhe pareceu estranho à data dos factos e nada disso lhe continua a parecer estranho à data de hoje? Existiu, outra nova questão, alguma carta de conforto da TAP para que tenha permitido ao Sr. Nimble interceder em nome da TAP nesta alteração contratual dos contratos que eram feitos pela DGN para a TAP? Por fim, Sr. Presidente, e terminando, parece-nos bastante claro que, por um lado, a TAP, neste processo, e também é dito pelo Tribunal de Contas, que a TAP neste processo tem sempre uma operação de perdedor-perdedor. Caso a TAP cumpra todos os requisitos da compra dos aviões, não há efetivamente nenhuma dívida que é somada à TAP, mas se a TAP incorrer na compra de qualquer um destes 53 aviões no âmbito do contrato NEO, surge então na esfera jurídica da TAP uma dívida Airbus que tem como referência o montante dos fundos Airbus, o total. Mas mais grave ainda é que isto não afeta em rigorosamente nada as prestações acessórias de capital que a Atlantic Gateway fez na TAP. E por esse mesmo motivo, no final deste mesmo contrato, quem ficará sempre a perder e toda a capitalização dos fundos da TAP foram realizados propriamente pela TAP. Isso é confirmado hoje até mesmo pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado, deputado Carvalho. Se porventura houver já uma questão depois do final para esclarecer, faremos no final, e peço desculpa ter interrompido de meio, mas a minha intenção no momento era mesmo, havia aqui uma dúvida e ficava logo esclarecido. Não resultou. Agradeço. Não resultou da minha parte. Sr. Pedro Ferreira Pinto tem então até 7 minutos para responder às questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar tocar nos seus pontos todos. Primeiro ponto. Aviões. Estudos ao dia de hoje. Eu não sei quais são os estudos. Confesso que, desde que saí da par pública, não voltei a olhar para o tema. Repesquei-o agora com algum esforço, porque ao fim de 8 anos obrigou-me a repescar, a andar para trás na memória ainda um bom bocado. Mas todas as evidências que tínhamos na altura e até hoje são que os aviões foram comprados abaixo do fair market value. E, portanto, eu não vou comentar a avaliação A, B ou C, que, tanto quanto eu saiba, ainda ninguém viu. E, portanto, nos limites nem o poderia fazer. Os contratos NEO, as penalidades. É normal que uma companhia que contrata um montante grande de aviões ou de qualquer outra coisa, se desistir de fazer parte dessa compra, seja penalizada. De facto, ao encomendar aviões, a companhia que os produz incorre, desde logo, em custos, em investimentos da construção do avião. Se for cancelado a meio, isso incorre em custos e, portanto, parece-me lógico que tanto nesta indústria como noutra qualquer existam penalizações. Eu faço N contratos de compra que, se desistir a meio,
eu tenho que pagar pelo menos uma parte do contrato, se não todo. Como? Desculpe. Perguntou-me se existia alguma carta conforto da TAP para a Airbus, que eu tenha conhecimento, não, e da parte pública também não havia nenhuma. Espero ter respondido. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Apelava aos seus ofícios para que fosse respondida à primeira pergunta que fiz sobre quem definiu as cláusulas do caderno de encargos para a adjudicação. Sr. Doutor, ainda tem tempo, por favor. Faço uma boa pergunta para lhe responder em consciência. Não me lembro. Quem definiu as cláusulas do caderno de encargos, não me lembro, mas ou por regra são definidos, já vêm definidos, ou se não vierem logo definidos, são definidos com a parte pública, mas eu não me recordo. Muito obrigado, Dr. Pedro Ferreira Pinto. Cabe agora ao PST a colocar as questões e, portanto, o Sr. Deputado Paulo Muniz tem até 7 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Pedro Pinto e queria-lhe começar por colocar algumas questões para percebermos um bocadinho à data, e já passaram muitos anos, este processo de privatização. Em primeiro lugar, gostaria que nos confirmasse se toda a informação sobre o processo de privatização à data foi passada ao novo Governo. Queria também que nos confirmasse se foi enviada toda a informação deste processo ao Tribunal de Contas e, porventura, se esta informação toda esteve na base da produção do relatório de avaliação deste Tribunal. Fiquei ainda curioso porque um seu colega de Conselho de Administração à data disse-nos que o tema da capitalização do Sr. Nilman com fundos provenientes da Airbus não teria, ao que o seu colega se lembrava, ido ao Conselho de Administração da parte pública. E eu pergunto-lhe se assim foi ou não. Vimos também, por parte deste seu colega, uma informação de que no caso da reprivatização ou da recompra e nacionalização do atual governo socialista, que a parte pública foi arredada e simplesmente recebeu uma carta vinculante para assinar o contrato, que até parece que foi a altas horas da noite. E a pergunta que lhe faço é: qual foi o papel da parte pública na operação que aconteceu em 2015 ou 2016? Isto é, sentiu-se coagido pelo Governo, marginalizado deste processo? Como é que foi esta relação e qual foi, efetivamente, o seu papel e a sua relação com o Governo à data? Ou se foi, como nós ouvimos, meramente de boneco que depois recebe uma instrução para assinar o contrato? Ouvimos aqui falar o Sr. Deputado Carvalho na sua apreciação. Aliás, isso tem sido digamos, um discurso comum do Partido Socialista, que se trocou aviões, não se trocou aviões, trocou-se aviões da A350, eu não sou especialista em aeronáutica, mas que se trocou aviões da A350, portanto, porventura, aqueles com maior alcance e autonomia de voo por 330, 320. Bem, isto, porventura, também terá sido uma opção estratégica de quem adquiriu a companhia, neste caso o consórcio Atlantic Gateway, e entendeu na estratégia que tinha, porventura, que os seus mercados-alvos estavam todos, maioritariamente, a menos de 12 mil milhas, e, por conseguinte, a frota mais adequada seria a que optou por comprar, e não a primeira, de muito longo alcance, e que, porventura, viesse a concorrer com empresas como a Emirates e outras que estão vocacionadas para estes voos. E a pergunta que lhe faço é: acha que um investidor privado que toma uma opção de fundo, porque não se trocam a frota de aviões como quem troca de camisa, quer dizer, troca a frota de aviões, mas é evidente que isto vai ter uma repercussão muito grande
naquilo que vão ser as contas e a exploração da companhia, que ele acaba de comprar 61%. E o que eu lhe pergunto é, acha crível, pela sua experiência, que um acionista privado compra uma companhia aérea, opte por uma troca de frota, de acordo com aquilo que é a sua visão e modelo de negócio, para perder milhões de euros do seu dinheiro privado? Acha que essa narrativa tem pés e cabeça e que anda a ser vendida até à exaustão? Queria também ainda lhe colocar aqui uma situação que parece que aqui muito se fala na opção ideológica do governo PSD-CDS em vender a TAP. Recorda-se, porventura, de uma comunicação do então presidente da TAP, Fernando Pinto, à par pública, no início de novembro de 2015, a dar conta de uma situação de desespero. Isto é, sem dinheiro para combustível, sem dinheiro para parqueamento à ANA, sem dinheiro para vencimentos e, por conseguinte, no dia a seguir a empresa deixa de funcionar. Uma empresa aérea sem combustível, sem taxas de parqueamento em dia, sem licenças, deixa de voar, fecha a porta. Tem ideia desta carta, desta comunicação desesperada do então presidente Fernando Pinto em novembro de 2015, sendo que nessa altura, como aliás o senhor já teve a oportunidade de dizer, o Estado estava impedido, por razão das regras de Bruxelas da concorrência, de lá poder suprir alguma dificuldade. Outra coisa engraçada, o Partido Socialista tem feito uma narrativa muito interessante, que a privatização foi feita entre sexta e terça-feira, e numa terça-feira às 6h30 da manhã, 6:45 da madrugada. Estou naturalmente a ser irónico. Mas a verdade é que este processo, digamos, tem uma decisão em junho pelo Conselho de Ministros, pelo governo do país, legítimo, e que dura 6 meses. Se fosse um processo atabalhoado como querem fazer crer, à pressa, sem rigor, demoraria 6 meses. É evidente que me parece que isto aqui é uma tentativa de querer encobrir uma péssima opção de recompra e nacionalização da TAP com uma retórica que não colhe naquilo que são os dados factuais. E pergunto-lhe se confirma ou não que este processo de privatização durou 6 meses, desde a decisão de Conselho de Ministros, que respeita a lei quadro das privatizações, não é feita, como se pode pensar, a belo prazer de quem a está a executar, cumpre a lei, é avaliada pelo Tribunal de Contas e todas as entidades envolvidas, desonera a par pública em quase 700 milhões de euros e é, de facto, uma operação que permitiu, no dia a seguir, que a TAP não tivesse fechado as portas. E, portanto, eu peço desculpa pela quantidade de perguntas, mas é mais uma oportunidade para desmontar a narrativa do Partido Socialista para ofuscar a desgraça que foi a recompra da TAP e futura nacionalização pelo Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Muniz. O Dr. Pedro Ferreira Pinto tem então até 7 minutos para responder às questões que foram colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. A ver se em 7 minutos eu consigo responder a todas. Se não conseguir, eu repesco a seguir. Se a informação foi toda passada ao Governo, eu estive numa reunião no dia 9 de dezembro de 2015, convocado pelo, na altura, Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, estavam presentes no Ministério das Finanças, com o Dr. Mário Centeno, o Dr. Ricardo Mourinho Félix, Secretário de Estado Adjunto do Tesouro, o Dr. Oliveira Martins, Secretário de Estado das Infraestruturas, mais os respectivos chefes de gabinete e alguns membros do gabinete, aonde me dirigi, convocado pelo Dr. Pedro Marques, com o meu colega de administração, José Manuel Barros, que esteve muito envolvido na operação também. Tive a oportunidade, eu na altura até fiquei meio surpreso, porque eu imaginava que o tema fosse TAP, mas a convocatória era relativamente omissa. Mas, nos limites, achei que não tinha mais tema nenhum, e como tínhamos tido um gabinete a preparar a informação toda da TAP, face ao mediatismo que a operação dava, na prática, eu pedi para reunirem as principais peças num dossiê, pedi para levarem uma pen com a totalidade da informação
E depois imaginei que numa mesa com uns ministros acabados de chegar, que gostariam de um resumo, porque eu próprio, se estivesse do lado deles, também não iria ser capaz de digerir aquela informação toda num lado. Quando chego, receberam muito simpaticamente, e foi-me feita uma pergunta que me deixou meio confuso, que é: será que tinham direito à informação? Eu respondi que, como gestor, nunca me esqueço que o dono do brinquedo é o acionista. Nós só lá estamos a tomar conta dele. E, portanto, aproveitei e dei a informação impressa. Estava muita gente na sala, portanto, eu não tinha impressões para todos. O dossiê era grande. Tinha levado pens. Também não chegavam para todos, mas eram passíveis de serem copiadas no Ministério e, portanto, entregues a todos de direito. No final, a perguntar: mas nós gostávamos mesmo é de um resumo. Quando é que podemos ter? Eu disse: agora. Porque não vinha cá fazer mais nada, porque senão a reunião seria inútil, certo? Foi apresentado um resumo, eu próprio expliquei a operação, respondi a 20 minutos de perguntas, no qual a reunião foi dada como finda, e ficou a minha disponibilização para qualquer outra dúvida, enquanto estivesse na par pública ou depois, caso necessitassem, para chamar. Confesso que, com algum espanto, nunca mais fui contactado sobre a operação anterior. Também tenho a dizer que eu já estava de saída da par pública e, na prática, fiz um pedido ao Ministro Mário Centeno para que não fosse envolvido na operação de recompra e que já tinha posto o meu lugar à disposição e que anuí, em combinação com o Dr. Ricardo Mourinho Félix, por haver uma série de dossiês a passar, em fazer aquilo que gostava que fizessem comigo se eu estivesse do outro lado. Ou seja, manter-me para passar a informação, o que não seria necessário se o governo anterior se tivesse mantido, porque havia gabinetes que tinham acesso à informação. Não sendo, o Dr. Mourinho Félix pediu-me para ficar mais uns tempos e, com a agenda ocupada que ele estava, acabou por se transformar em mais quase 4 meses de estadia e, portanto, eu fico até o dia 15 de abril para reunir quase semanalmente com o Dr. Mourinho Félix a passar as pastas. Sobre o tema da TAP, confesso que não voltei a ter qualquer tipo de pergunta. Capitalização Airbus, sua segunda pergunta. Não foi ao Conselho de Administração da Par Pública. Eu peço desculpas, não vou ter tempo para ler, mas foi ao Conselho de Administração da Par Pública, foi ao Conselho de Administração da Par Pública informativamente no dia 24 do mês de novembro, já tinha sido apresentado em Comissão Executiva. No dia 24 estavam presentes Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição, Dr. José Manuel Pereira Mendes de Barros, Dra. Fernanda Maria Moura Pereira, Dr. Pedro Miguel Nascimento Ventura e Dra. Maria João Araújo. E o tema é largo extenso, a explicação, mas eu vou pelo menos ler as partes que interessam para que não sobre qualquer tipo de dúvida. E a ata está disponível na Par Pública, sempre esteve. Conclusão, tema privatizações e alienações, que era um tema recorrente no Conselho mensal da Par Pública. Conclusão do processo de privatização. O Presidente fez um ponto de situação sobre o processo ao Conselho de Administração. Começou por referir que, para efeitos de fecho antecipado da operação de venda, destinada a permitir libertar a empresa do sufoco de tesouraria em que se encontra e começar a contribuir para melhorar a sua posição financeira, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros 91-A/2015 de 12 de novembro, tendo em vista considerar-se verificada a totalidade das condições precedentes à conclusão, nos termos do acordo de venda direta.
e a aprovar a minuta do acordo relativo à realização de conclusão para efeitos da sua assinatura pelas partes intervenientes. O referido acordo, relativo à realização da conclusão, em virtude da antecipação desta, passou a prever que o preço seria pago com a entrega, na data de conclusão, de 150 milhões de euros e de 4 prestações trimestrais ao longo de 2016. O acordo de venda previa também a emissão de obrigações convertíveis de 120 milhões de euros na data da conclusão, mas como tal não era factível, o Conselho de Ministros entendeu que esta emissão deveria continuar agendada para a data inicialmente prevista, ou seja, para junho de 2016. O financiamento da prestação efetuada e das prestações a efetuar, segundo a descrição remetida pela Atlantic Gateway em resposta às questões levantadas pela par pública sobre o assunto, decorre de um apoio financeiro da Airbus à operação, motivada exclusivamente, como fica patenteado nos documentos em causa, numa novação, ao abrigo do qual a TAP cede à Airbus o contrato que com ela havia celebrado em 2005 para a aquisição de A350, cujo cumprimento dificilmente se poderia verificar por manifesta falta de liquidez da TAP, que levaria ao seu incumprimento por um contrato de aquisição de 53 aparelhos A330 e A320 NEO, que melhor se enquadram no projeto estratégico de expansão e renovação da frota, oportunamente submetido pela Atlantic Gateway na proposta que acabou por sair vencedora. Todos os pagamentos que a TAP havia já efetuado por conta do contrato em causa, os chamados Pre-Delivery Payments, serão integralmente transferidos para o novo contrato. Parece, igualmente, claro, que esta inovação só se tornou possível em virtude da intervenção da DGN no processo, vide documentos, abre parênteses, e tem uma saída e 2 entradas, onde os documentos estão na par pública da comunicação entre par pública e Gateway. Eu poderia continuar, mas corro o risco de ser enfadonho, mas esta ata é realmente interessante. Ela está à disposição de quem a quiser pedir. Na par pública, claro. Sr. Pedro Ferreira Pinto, penso que terminou as suas explicações? Eu só respondi a 2 das 6 perguntas, mas se o meu tempo acabou, provavelmente hei de usar a seguir. É importante que as respostas sejam dadas, mas poderá usar a seguir nas respostas, se porventura tiver. Certíssimo, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, para que efeito, faz favor? Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz. A última intervenção do Sr. Dr. Pedro Pinto, eu pedi-lhe que fosse extraído com brevidade ou com urgência as declarações e que fossem enviadas ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque as mesmas não correspondem àquilo que foram as prestações na Comissão Parlamentar de Inquérito do colega de Administração, do Dr. Pedro Pinto. E, naturalmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá que avaliar esta discrepância entre o que aqui foi lido nesta intervenção e aquilo que foram as declarações prestadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faremos assim. Não haverá nenhuma... Só haverá vantagens em que a informação circule. Sr. Deputado Filipe Melo, cabe agora ao Chega, então, colocar as questões. 6 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Dr. Pedro Pinto. Bem, isto começou mal. Começou muito mal, melhor dizendo. Primeiro, esta zanga, chamemos-lhe assim, entre antigas comadres, que acho que não interessa para o debate. E depois há algumas declarações do Sr. Pedro Pinto que, e como o Sr. Deputado Paulo Muniz disse, e bem, estão um bocadinho em contraciclo com o colega de direção. Eu penso que seria produtivo
nesta comissão, esclarecermos de forma cabal. Caso contrário, se calhar os grupos parlamentares verão necessidade que o Sr. Doutor vá à comissão de inquérito, onde alguns de nós estamos representados também, para esclarecer condignamente a posição da par pública, porque temos visões diferentes de dois administradores que coabitavam o espaço da par pública na mesma data. E isso é manifestamente grave, porque independentemente da comissão onde prestam depoimento, estamos a falar na Assembleia da República e a verdade deve ser elementar neste processo. De qualquer das formas, eu quero começar por uma questão que o Sr. Doutor disse. Torna-se difícil, Sr. Presidente, eu estar a fazer questões e quem vai responder não estar atento. Filipe Melo, estava atento e eu próprio é que alertei para uma questão que pareceu-me relevante para a condução dos trabalhos, para as respostas a forem dadas. Não há aqui nenhuma interrupção. Faz favor de continuar. Muito obrigado. O Sr. Doutor disse há instantes que na compra dos A350 ou a troca pelos A320 e A330 Neo, que houve uma cedência de posição da TAP à própria Airbus. Eu receio que não tenha sido bem assim. E receio também que o Sr. Doutor saiba para quem foi cedida a posição dos A350. E sabendo o Sr. Doutor que não foi para a Airbus, como se quer fazer passar, e que foi para a companhia Azul, para a brasileira Azul, alguma coisa aí está errado. Porque a Azul tem, no relatório de contas da companhia, a entrada desses A350 com posição cedida pela TAP. Se no vosso relatório, se na vossa Assembleia tem a cedência de posição à própria Airbus, alguma coisa está errada. Ou a TAP está a fugir à verdade, ou a par pública está a fugir à verdade, ou a Azul, que neste momento pouco ou nada nos interessa, porque está no Brasil e não influencia para o caso, mas à data influenciava. Portanto, alguma delas está errada. E eu, nesta primeira ronda de questões, vou-me ficar por aqui, não me vou alongar muito mais, porque penso que essa resposta vai dizer muito sobre o resto da audição, ou não. Muito obrigado, Deputado Filipe Melo. Sr. Dr. Pedro Ferreira Pinto, para responder às questões, tem até 6 minutos, com alguma tolerância. O que é um bocado referenciável, para não haver aqui nenhuma dúvida, era mesmo isso, era responder às questões que foram colocadas pelo Dr. Filipe Melo. E se porventura houver tempo, se houver alguma questão não ainda respondida, é sempre bom que assim eu faça. Faz favor. Ok. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Duas, se não me engano. Em relação à primeira, a visão de dois administradores, eu não tenho visão. Eu estou a relatar a realidade. Li-lhe uma ata. A ata está escrita, está lá posta. Portanto, isto não é uma visão, não tem nada de subjetivo, é altamente objetivo. Quanto à segunda pergunta, todas as indicações que temos é que a cedência de aviões e, portanto, o negócio é feito entre TAP e Airbus. Não tenho qualquer outra referência, nem nunca tive, que fosse divergente disso. Toda a correspondência, inclusive algumas indicações do circuito, o processo seriam esses. Mas certamente que na TAP irá encontrar evidência dos contratos que foram feitos. E, portanto, se pedirem os contratos à TAP, certamente que irão ver para onde é que eles foram. Eu não tenho esses contratos, não os vi, eles são aprovados na TAP e, portanto, penso que é o sítio certo para se dirigirem. Sr. Dr. Pedro Ferreira Pinto, já concluiu as respostas? Não, eu, por mim, se pudesse aproveitar um bocadinho mais do tempo, mas o Sr. Sr. Deputado Filipe parece Melo, que... por aqui feito. É que a resposta não está Interpelação à concluída. mesa, Sr. Presidente. Faz favor. Faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu
com o devido respeito, isto não são respostas. Em relação à primeira questão que eu faço, o Sr. Pedro Pinto faz o favor de me responder que está a relatar a realidade. Pois então eu volto a dizer, outro administrador que coabitava o Conselho de Administração com o Dr. Pedro Pinto tem uma realidade completamente diferente da sua. Eu não quero utilizar aqui palavras que me venham a arrepender, mas algum dos dois está a faltar à verdade a esta casa. Volto a dizer, independentemente da comissão, seja a comissão de inquérito, seja a comissão de economia. E temos que ser rigorosos, claros e transparentes. E é isso que nós pedimos. É só isso que nós pedimos, Sr. Presidente. Obrigado. Em relação à segunda questão, eu penso que o Dr. Pedro Pinto não pode remeter uma questão que nós fazemos para a documentação da TAP aos contratos, claro, porque a par pública foi interveniente nessa cedência de posição dos A350. Agradeço, fica claro, reproduziu as questões colocadas e fica claro, mais uma vez claro. Sr. Pedro Pinto tem ainda tempo para responder às questões agora colocadas e, porventura, alguma que entenda que deve responder, nos termos em que entender também que deve responder. Faz favor. Doutor, eu percebo a sua primeira pergunta, mas eu vou voltar a repetir-me. Completamente factual. Está posto em ata e, portanto, só estou a tirar as ilações que bem entender, mas na prática não consigo dizer mais do que isto. Em relação à segunda pergunta, o seu pressuposto não está correto. A par pública não foi interveniente. Os intervenientes são TAP e Airbus. Não foi a par pública. Sr. Pedro Ferreira Pinto, faz favor de continuar. Não vamos... Eu nem sei a que reunião é que se refere, mas nos limites é assim, a par pública não foi interveniente. Não sei se concluiu, faz favor. Se eu puder aproveitar aqui tempo, faz favor, como entender. Respondia mais algumas perguntas aqui do Sr. Deputado Paulo Muniz. Estava-me a perguntar quais foram as nossas relações da par pública com o Governo. E insinuar se, enfim... Na prática, as relações com o Governo foram umas relações de estreita colaboração e respeito profissional, necessárias, aquelas que são necessárias para se levar a bom porto uma operação com a complexidade da TAP. Sem o aporte de todas as partes, nós não teríamos certamente conseguido chegar ao fim do processo. Aproveito para salientar que o respeito com que a par pública foi sempre tratada, tanto nesta privatização como nas outras anteriores. Nem sempre tivemos as mesmas opiniões do que o Governo, mas isso serviu sempre para que se procurassem soluções mais robustas, o que se reverteu em favor do Estado, da par pública e das empresas em causa. Portanto, esse foi o estilo de relação que tivemos. E penso que é aquela que se deve ter. Sua pergunta seguinte. Troca dos aviões é uma opção estratégica. Pois eu diria que isso é exatamente estratégica, não poderia ser de outra maneira. Aliás, entre as duas propostas vinculativas, a grande diferença era provavelmente essa parte estratégica. Uma voava para a Ásia com menos aviões, a outra voava Estados Unidos da América, Brasil, África, precisavam de mais aviões para manter o hub. E, portanto, em condições normais, eu diria que para adotar aquela estratégia seria obrigatório inverter a escolha dos aviões. Pergunta número 5. Carta do Fernando Pinto. Sim, essa por acaso até tenho aqui. No dia 4 de novembro, o Dr. Fernando Pinto diz: conforme nossa conversa telefónica, vimos por este meio confirmar as sérias dificuldades de tesouraria que a TAP tem vindo a sofrer nos 2 últimos anos.
e vai por aqui afora, sendo que, de facto, a partir de 11 de novembro, a ruptura de tesouraria será iminente, dado que já não será possível a concretização em tempo de qualquer operação de sale e leaseback das aeronaves, ainda que a mesma viesse a ser autorizada. Para evitar a referida ruptura de tesouraria, é absolutamente crítico o aporte de fundos adicionais, seja por via da capitalização prevista no âmbito do processo de privatização em curso, seja por qualquer outra forma. Atrás disto, anexa-se para referência previsão de tesouraria até ao final do ano, com dados semanais para novembro, de referir que os dados previsionais indicados assentam em estimativas de recebimentos e pagamentos falíveis por definição, tendo a título de exemplo verificado um desvio negativo na ordem dos 18 milhões de euros na estimativa de recebimento de outubro. Ou seja, na TAP tudo se passa às dezenas de milhões de euros e, portanto, uma falhazinha dá numa dificuldade. Quando nós olhamos para o mapa, vamos chegar a várias dezenas de milhões de euros de déficit a partir do final de novembro. Penso que seria uma situação pouco apetecível para qualquer uma das partes. Eu pedia-vos que pedissem à par pública, porque elas estão todas na par pública, certo? A documentação ficou toda, está, a meu ver, muitíssimo bem organizada e, portanto, estará certamente à disposição dos seus deputados. Já concluiu, Sr. Presidente? Senhor Doutor... Não sei se já esgotei o meu tempo ou não. Já sim, já esgotou. Já, Obrigado. ótimo. Então... Sr. Deputado Bruno Dias, tem então 5 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Pedro Pinto. O Sr. Doutor está aqui na Comissão Parlamentar de Economia para falar sobre este tema, porque o PS e o PSD têm vindo sucessivamente a levar a cabo uma intervenção no sentido de, eu direi, atropelar o trabalho que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem vindo a realizar. Lá nos encontraremos, lá teremos outras condições para fazer a inquirição e o apuramento dos factos que aqui manifestamente não temos, mas assim cumprimos calendário e enchemos mais umas notícias e fazemos mais algum ruído, que no fundo é o objetivo destes agendamentos. O PCP já reiterou a disponibilidade para passar esta discussão para a Comissão de Inquérito, coisa que o PS e o PSD não aceitaram. Em todo o caso, aproveitando estes minutinhos que aqui estamos para fazer alguma coisa, eu gostaria de perguntar-lhe exatamente em que termos é que o Tribunal de Contas teve conhecimento, em que momento, com que protocolo, com que documentação, deste negócio que agora é conhecido como o dos fundos Airbus. Como é que isto foi tratado? Se possível, com o máximo detalhe na forma como a interação foi colocada. Isso foi único e exclusivamente no âmbito da auditoria sobre a reprivatização, portanto, bastante tempo mais tarde, e até tendo em conta que a própria decisão do Estado de assumir a dívida contingente da TAP, 700 e qualquer coisa milhões de euros, números redondos, que entretanto foi assumido pela resolução do Conselho de Ministros, porque é que essa deliberação não foi objeto de visto prévio do Tribunal de Contas, como a lei prevê. Essa é uma segunda questão associada à primeira, a propósito do Tribunal de Contas. Eu penso que há bocadinho o Sr. disse que não se recorda de quem é a autoria da elaboração do caderno de encargos da privatização da TAP. E eu gostava de perceber melhor essa situação, porque ainda agora o senhor, há pouco, descreveu-nos uma reunião
realizada no dia 9 de novembro de 2015. Não leva a mal que eu diga isto, mas só nos faltou descrever a cor das gravatas dos ministros, porque deu tanto detalhe na realização daquela reunião e o que é que lhe perguntaram, o que é que lhe disseram, o que é que o senhor respondeu, etc, etc. Isto às vezes a gente encontra estas situações, né? Há coisas em que são muito marcadas na memória de quem nos está a falar e outras que a mesma pessoa depois não se lembra de coisa nenhuma. Depois há uma questão que eu queria colocar que tem a ver com os A350, que até parece que a TAP estava condenada a desistir dos A350 e indemnizar os Airbus, porque a indemnizar o fabricante Airbus, porque mesmo na hipótese altamente discutível de se tratar aqui de um erro estratégico principiante, um mal-entendido da parte de quem andava a gerir a companhia já há alguns anos, mesmo nesse contexto, os A350 eram não só um bem escasso, que estava na linha de montagem e havia uma grande concorrência entre as linhas aéreas, entre as companhias de aviação, até a própria posição no acesso aos primeiros que saíssem da fábrica. Essa posição na compra, nos early adopters, tinha valor. E isso era passível de negociação. Se o senhor nos está a transmitir que não havia margem para negociação sobre esse tipo de transações ou sobre esse tipo de posições de compra, isso é outra coisa que nós não conhecíamos, porque até agora não encontramos ninguém que nos tivesse dito que não havia margem nenhuma para negociar alterações de encomendas ou antecipações ou pelo contrário, vendas de posições antecipadas na compra de aviões que estavam para sair. Se é o senhor que nos vai transmitir essa informação, isso de facto será uma novidade. Depois, há um aspecto que também eu gostaria de perceber, ainda voltando à questão da publicitação ou não. Falou-nos numa ata do dia 24 de novembro, já depois das coisas definidas. Em todo o caso, o caderno de... Peço desculpa, o relatório de contas da Par Pública é um documento extenso, todos os anos, com quase 400 páginas, é um documento que tem muita informação sobre as empresas participadas e no contexto concreto da privatização da TAP há muita coisa que é dita no relatório de contas da Par Pública e eu pergunto, não lhe vou perguntar assim porque é que o Tribunal de Contas não fala do assunto, mas pergunto assim porque é que a Par Pública não fala do assunto na altura. Falou naquela reunião do dia 24, lá à porta fechada, como as reuniões é suposto que sejam. Depois, no que diz respeito à informação pública, houve um conjunto vasto de informações que foram transmitidas publicamente no relatório de contas. Eu pergunto porque é que esta não foi, esta em relação à Airbus. Mesmo na matéria de uma verdade que agora toda a gente sabia, mas até há uns meses ninguém sabia. É curioso. Até há uns meses, quando aquela fuga de informação aconteceu, há cerca de um mês e meio, isto rebentou como se fosse uma bomba. Ficámos a saber o negócio dos fundos Airbus, todos nós ficámos. Agora, questionados sobre os assuntos, os intervenientes respondem-nos. Toda a gente sabia. Mas, entretanto, isto foi uma novidade que não podemos negar que foi. Última questão, Sr. Presidente. Tem a ver com o buraco nas contas da TAP. Em 2015, 61% da TAP foram vendidos por 10 milhões de euros. Seguem-se 4 anos de gestão privada, com tudo o que já fomos conhecendo neste inquérito. Com a pandemia, os privados abandonam a TAP e a Comissão Europeia faz as contas, dizendo que a pandemia custou à TAP 640 milhões e meio. Nem mais onde estão. E, para qualquer outro apoio, a Comissão exige uma reestruturação. É feita a reestruturação para injetar 2,6 mil milhões de euros que faziam falta à TAP. Ora, só vejo 3 hipóteses. Ou as contas da Comissão Europeia foram feitas por baixo, quanto ao impacto, ou nos 4 anos da gestão privada foi aberto um buraco gigantesco nas contas da TAP, ou ambas as hipóteses são verdadeiras. E eu pergunto como é que vê a Muito Par obrigado, Pública, Sr. Bruno Dias. como é que o senhor viu na Par Pública esta situação financeira, até tendo em conta a imparidade que mais tarde se veio a reconhecer, Muito que era obrigado. uma evidência, que era as contas da Ficam colocadas as Manutenção questões. Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Pedro Ferreira Pinto, para responder às questões colocadas pelo Bruno Dias, por favor. Muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado. A ver se as consigo responder a todas. Sobre as suas considerações do ruído, eu não sou político, sou técnico, tive 2 anos à frente da Par Pública, continuo sem discutir política, gosto de me pronunciar tecnicamente e, portanto, estou de acordo consigo. Se cá viesse uma vez em vez de 2, eu teria preferido, dava menos trabalho. Tribunal de Contas.
Em que tempo é que o Tribunal de Contas recebeu as comunicações da Par Pública? Em dezembro de 2015, recebeu o pacote de dados preparado pelos técnicos da Par Pública, que têm larga experiência nisto, por via de o fazerem ou de o terem feito variadíssimas vezes. Ainda houve, segundo se consegue constatar do relatório final, uma série de interações entre o Tribunal de Contas e a Par Pública. Portanto, não foram falta de dados. Quanto ao caderno de encargos, já me avivaram a memória. Ele foi preparado pela Par Pública e aprovado depois em Conselho de Ministros. Foi aprovado pela Par Pública e pelos assessores consultores. Sobre os A350 serem um bem escasso, Sr. Doutor, porventura seriam, mas a TAP não tinha fundos para os pagar. E, portanto, na prática, a Airbus confirma que não deixaria a TAP desistir dos pagamentos, nem trespassar a sua posição contratual, a não ser com a autorização deles, e, portanto, tinham, de facto, que acreditar num plano estratégico de alguém que viesse fazer essa alteração. E, portanto, parece-me a mim que quando dizem que um bem escasso, não havia margem para negociar, a resposta é não. Foi bem tentado. Penso que se ouvi bem a audiência do Secretário de Estado das Infraestruturas à altura, o Dr. Sérgio Monteiro, diz que a Airbus, se não me falha a memória, já estava impaciente e, de facto, a demonstração dos factos é que a relação Airbus-TAP era uma relação difícil, por via dos sistemáticos atrasos que a TAP tinha nos pagamentos. E, portanto, nós podemos continuar aqui sem estarmos atentos aos pressupostos. Eu acho que o Sr. Doutor tem toda a razão. Aquele contrato teria algum valor, mas tem valor para que eu possa pagar. Para a TAP em si, não tinha naquela altura. Portanto, podemos voltar a discutir o tema, vamos voltar sempre ao mesmo lado. A TAP não tinha capacidade para monetizar esse contrato. Espero ter respondido às suas perguntas. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Ferreira Pinto. Cabe agora ao Bloco de Esquerda colocar as questões nesta primeira ronda. Até 5 minutos. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Ferreira Pinto já nos explicou ao longo desta audição, enfim, esta versão, ou a sua versão, a versão da Par Pública, sobre este negócio dos fundos Airbus. Mas há uma dúvida que eu não consigo, nem consegui ver esclarecida, que é a seguinte: há uma proposta vinculativa que a Atlantic Gateway faz em maio para comprar a TAP. E nessa proposta vinculativa é dito, preto no branco, que o pagamento à TAP, que é a ser realizado logo após a conclusão da transação, em condições comerciais, arm's length, pelo contrato da TAP da compra de 2 aviões A350. Ou seja, a Atlantic Gateway apresenta na sua proposta vinculativa o contrato e a forma de financiamento à TAP através da troca do contrato dos A350 pela compra de aviões NEO. Isto é dito preto no branco pela Atlantic Gateway. Ou que a própria TAP responde num parecer técnico que isto não pode ser porque isto é financiar a TAP através de ativos existentes na TAP. É a TAP que o diz. E a própria Par Pública escreve no seu parecer que isto não pode ser porque há dúvidas sobre a natureza de capitalização e mesmo sobre o facto de estar a extrair valor da TAP.
Surpreendentemente, na proposta final da Atlantic Gateway, esta referência desaparece. A Atlantic Gateway diz que põe lá os fundos, mas não diz de onde eles vêm. E pronto, o problema ficou resolvido. A TAP não queria o contrato A350 pelos NEO porque achava que isso era financiamento com fundos internos. A Atlantic Gateway tirou do contrato, o acordo de compra e venda foi feito sem essa referência e uns dias ou umas semanas depois do acordo de compra e venda ter sido assinado, aparece a Atlantic Gateway exatamente com a mesma proposta que a TAP tinha rejeitado e que a Par Pública exigiu que ficasse fora da proposta vinculativa, e o acordo é feito. Eu não duvido que a Par Pública entenda que essa era a única forma de vender a TAP, até porque não havia mais nenhum comprador. Mas que há uma dissimulação neste negócio, há. E é isso que era importante que nos explicasse. Porque é que a Atlantic Gateway explica qual é o negócio, a Par Pública obriga a Atlantic Gateway a retirar essa explicação da proposta vinculativa e logo a seguir ao acordo de compra e venda ter sido assinado sem essa explicação e sem essa clareza, a Atlantic Gateway aparece exatamente com o mesmo negócio e a Par Pública diz: sim senhora, façamos. Então para que é que serviram os parceiros anteriores? E o parceiro técnico da TAP dizia que exatamente esta mesma operação era um financiamento interno. Era isso que eu gostava que nos pudesse explicar, porque me parece que não está claro. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Pedro Ferreira Pinto, faz favor para responder às questões. Obrigado, Sra. Doutora. Acho que faz uma ótima pergunta e tenho o maior gosto em respondê-la. De facto, na primeira proposta não era aceitável. Aquilo que vinha era uma monetização do ativo que estava na TAP e nós entendemos, e se bem vê, a Par Pública diz no seu relatório final que na proposta vinculativa inicial a monetização do contrato existente entre a TAP e a Airbus relativa à compra dos 12 aviões A350 poderiam eventualmente suscitar dúvidas ao nível da sua qualificação como capitalização, certo? E, portanto, era inaceitável, não foi aceito. Não foi feito. Na proposta melhorada, efetivamente, a capitalização vinha em dinheiro. Mas essa operação não vinha. Depois não foram dias, mas foram meses depois. Foi em agosto. Dia 19 de agosto ou 16 de agosto. Só para não ser impreciso, dia 19 de agosto, que a Atlantic Gateway manda uma carta para a Par Pública pedindo para fazer um disclosure do acordo de venda direta à Airbus. E segue-se uma série de correspondência entre a Par Pública e a Atlantic Gateway para sabermos para o que é que eles queriam, de facto, mostrar o acordo de venda direta à Airbus. Ao que, a uma dada altura, portanto, já passados uns tempos, nos dizem que a Atlantic Gateway estava a pensar, a palavra não é esta, mas estava, de alguma maneira, a equacionar, apoiá-lo na compra de uma frota nova. Isso vem daí. Agora, o negócio depois é feito. Dentro disto, também convém clarificar que aquilo que não era claro, nós tivemos perguntas exatamente iguais às vossas. Nada daquilo que está a perguntar foram dúvidas que nós não tivéssemos tido. Mas com o tempo, nós vamos clarificando alguns aspectos. Um dos aspectos que não era líquido ao princípio é que esse contrato da compra dos A350 não fosse monetizável pela TAP. Mas, de facto, não o era. E, portanto, a partir daí, as coisas mudam em parte de figura. Depois, a segunda proposta vem
E o apoio da Airbus vem muito derivado de uma compra de 53 aviões apoiada numa relação antiga que o David Neeleman tinha com a Airbus e como sustentação de uma proposta de desenvolvimento de negócio diferente para a TAP, uma estratégia diferente de apoio. E isso entendeu-se que fazia sentido. Porventura, se a doutora dissesse que fosse possível monetizar esse contrato, não teria sido aceito. Mas não era possível monetizar o contrato. Sr. Pedro Ferreira Pinto, presumo que terminou. Terminei, sim. Muito bem, muito obrigado. Temos agora concluída que está a primeira ronda, temos uma segunda ronda de intervenções e de questões a colocar pelos grupos parlamentares e poderá haver uma terceira ronda ainda, mas uma segunda ronda há de certeza. E, portanto, cabe ao PSD iniciar a segunda ronda, 3 minutos a cada senhor deputado, e depois o Sr. Dr. Pedro Ferreira Pinto terá o tempo total igual ao tempo de intervenções para responder de uma única vez, digamos assim. Sr. Deputado Paulo Muniz, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, ficou claro que na carta desesperada que teve a oportunidade de nos ler do Sr. Presidente da TAP, Fernando Pinto, a TAP não tinha dinheiro para pagar rigorosamente nada e, por conseguinte, iria inevitavelmente, é que não há outra hipótese, incumprir com o contrato que tinha com a Airbus. E incumprindo com o contrato que tinha com a Airbus, do ponto de vista do valor deste contrato, ele é zero. Porque a TAP não pode renegociar, não pode passar, não pode espaçar, não pode vender, não pode ter mais-valias sem que a Airbus, a contraparte, dê o ok. E, portanto, na verdade, a TAP, em novembro de 2015, já não tinha capacidade para ter, digamos, uma posição contratual válida com a Airbus, seja para que avião for, seja para que quantidade for. Isso é muito importante que fique claro. Mais ainda, a solução encontrada de privatização pelo governo PSD-CDS foi a única solução que resolveu o problema de tesouraria, permitiu à TAP ter portas abertas e mais, repare-se no contraciclo. É com esta solução que a TAP contratou gente, cresceu pessoal, ao contrário da solução que decorreu da opção do Partido Socialista, que foram despedimentos, que ainda hoje não estão ajustados. Perguntava-lhe ainda um aspecto fundamental. Foi prevista uma comissão paritária que iria assegurar, em última análise, a posição do Estado e do país na TAP. Sabe se esta comissão chegou a ser constituída ou funcionou? E diga-nos qual é, do seu ponto de vista, a importância crucial para a defesa do país da existência desta comissão que havia sido prevista desde o início do processo e nunca, tanto quanto conhecemos, esteve criada ou em funcionamento. Finalmente, é olharmos, e peço a sua avaliação, para o negócio absolutamente ruinoso da VEM Brasil, da manutenção do Brasil. Foi vendido em 2022 e, grosso modo, custou, desde a sua aquisição até à venda, 1.000 milhões de euros aos portugueses e à TAP. Isto é, dos 3,2 mil milhões de euros, pelo menos, sendo que pode ser bem mais, são 1.000 milhões à conta desta VEM. Explique-me como é que vê uma operação calamitosa, desastrosa desta, qual foi a intenção? Como é que se apercebe e como pode classificar esta operação? Para nós é absolutamente inaceitável, inacreditável que isto tenha ocorrido uma operação dessas e que o Partido Socialista, em 2022, ainda atordoados pela pandemia, de forma mais ou menos subreptícia, vai aliená-lo com um custo pelo menos de 1.000 milhões de euros. Como é que entende isso? Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Carvalho, em nome do Partido Socialista, do Parlamentar, faz favor, tem 3 minutos. Sr. Presidente, uma nota prévia relativamente à reunião de 9 de novembro de 2015, que o Sr. Doutor aqui reconheceu com tamanho detalhe. Eu gostava mesmo de o questionar, até porque isso será importante para nós avaliarmos noutras comissões, e certamente
que prestará essas declarações, se tem mesmo a certeza, já que descreveu com tanto detalhe essa reunião, quem esteve presente, estava tão informado sobre ela, aliás, como estava tão informado, algumas perguntas do Dr. Paulo Muniz respondi-as com bastante cuidado e até com muita clareza. Eu gostaria de questionar se tem mesmo a certeza que informou nessa reunião sobre este negócio de fundos Airbus. Para nós é taxativo e gostaria, porque isso será relevante para a análise noutros fóruns que nós aqui podemos ter. Segundo aspecto, caderno de encargos. Disse há pouco que desconhecia como é que surgiu as cláusulas no caderno de encargos, referiu agora que já lhe foi ajudado na memória e que sabe que foi a par pública que você preside que afinal conduziu esse processo, e disse que foram assessorados. Assessorados por quem? Gostaríamos também de ter esse esclarecimento neste fórum. Isto porquê? Porque uma das principais cláusulas dos critérios de seleção do comprador neste processo de privatização da TAP era mesmo, e passo a citar, a contribuição para o reforço da capacidade económica financeira da TAP e da sua estrutura de capitalização e a qualidade da mesma. Ora, acho que já depois daquilo que falamos até aqui, a qualidade da estrutura de capitalização da TAP que foi estudada, enfim, ela não era muito benéfica e, portanto, dado que este critério estava tão bem espelhado no caderno de encargos, gostaríamos de perceber bem porque é que houve esta desvirtuação. Uma terceira nota para referir. A dia 15 de maio, as 3 propostas são recebidas na parte pública para o processo da privatização. São apenas 2 que estão em condições de serem analisadas. E durante este todo o processo, a parte pública trabalha sobre uma proposta de alteração da Atlantic Gateway. Quando são esclarecidas, quando a parte pública tenta esclarecer quais as dúvidas que resultam do negócio do financiamento dos fundos Airbus, há ou não alguma garantia nessas alterações das propostas que a capitalização da TAP seria feita exclusivamente com recursos a fundos próprios de entidades proponentes? Porque até hoje ainda não nos é claro, porque sabemos que não foi, que a capitalização não foi feita com recursos a fundos próprios de uma entidade. E aqui gostaria de o questionar, porque é que, se a parte pública tinha estas dúvidas, e se para a parte pública estas dúvidas eram fundadas, como já disse aqui nesta audição, porque é que a parte pública aceita a negociação que é feita a posterior dos fundos da Airbus? E já agora, se não lhe parece estranho que os fundos que resultem da compra dos 53 aviões seja exatamente igual, aliás, só não é exatamente igual, porque há uma diferença de 2 cêntimos em 220 e tal milhões, há uma diferença de 2 cêntimos, se não achou estranho que o valor das garantias do fundo Airbus seja exatamente essa compra dos aviões, dos 53 aviões. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Penso que concluiu. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pedro Pinto, eu peço-lhe que faça um exercício de memória e que recua até novembro de 2015, na altura em que o processo de venda da TAP estava em fase final de concretização, e perguntar-lhe o seguinte: recebeu ou não uma carta e alguns telefonemas por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, que tomou posse dias antes, a solicitar que a par pública não concluísse o processo de venda? Se nessa mesma carta se lê, e passo a citar, a assinatura dos contratos está prevista ocorrer num período em que o Governo se encontra com poderes de gestão. Fim de citação. E que, após essa votação parlamentar, que foi rejeitado o programa do Executivo na altura do PSD e CDS. Ainda na mesma carta, perguntar se recorda desta passagem e também, cito, consideramos que não estão reunidas as condições legais nem políticas
para que se mantenha este processo de reprivatização da TAP. Fim de citação. No mesmo documento, e citando novamente, somos frontalmente contra a forma como o atual processo de reprivatização tem sido desenvolvido desde o seu início e não aceitamos que o Estado mantenha uma posição de controlo. Fim de citação. Revê-se nisto, recebeu essa carta a si dirigida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recebeu nos dias seguintes uma boa meia dúzia de telefonemas pressionando também a não formalizar esse acordo e, em caso afirmativo, quem é que lhe fez esses contactos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Bruno Dias, para concluir esta ronda, faz favor, então, ter os minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Pinto, há pouco, eu não quis estar a fazer aquelas interações típicas das comissões de inquérito e, por isso, não mencionei um conjunto de questões que eu tinha colocado e que o senhor não respondeu. Uma delas tinha a ver com a omissão do negócio dos chamados fundos Airbus para a privatização da TAP no relatório de contas da par pública, em nenhum relatório de contas da par pública, e também aquela questão da discrepância dos valores entre aquilo que foi avaliado e valorizado na TAP e aquilo que depois foi as contas da pandemia e aquilo que tinha a ver com o buraco financeiro e económico da TAP no momento da sua reestruturação, aquela diferença brutal de valores. E, em todo o caso, eu queria colocar esta questão. Há um facto que me parece que é mais ou menos incontroverso. É que a capitalização da TAP é feita com verbas que foram pagas pela TAP. A gente agora pode divergir se a TAP tinha aquelas verbas antes ou veio a ganhá-las depois, e se aquilo era um fundo que estava na TAP ou se veio a estar depois, ou se havia monetização do contrato ou se a monetização não foi feita. Essa discussão pode ser fascinante. Agora, se eu disser que a capitalização da TAP é feita com verbas que foram pagas pela TAP, eu desafio alguém nesta sala a desmentir-me. Ninguém, para não? A par pública sabia disto. O governo PSD-CDS sabia disto. O governo PS soube disto logo a seguir. Assim como eu posso. Agora, toda a gente sabia. Na altura ninguém disse nada. E quando nós colocamos a questão em resposta, digamos, à sua observação, Dr. Pedro Ferreira Pinto, que a primeira proposta do Sr. Nilman apontava para uma monetização dos contratos e isso, formalmente, como tal, era algo que não era aceitável, a proposta melhorada do Sr. Nilman foi apagar aquela parte. Foi não dizer como é que ia fazer. E como os senhores desleram que ele ia fazer daquela maneira, estava bem. Pode fazer como entender. E como é que pode fazer? Como, entretanto, veio na própria ata que o senhor aqui leu. Que não é tecnicamente uma monetização. Pois não. Mas significa o quê? Que a capitalização da TAP ia ser feita com verbas que haviam de ser pagas pela TAP. E assim foi. Portanto, cá estaremos, com todo o interesse para continuar esta discussão onde ela devia ter sido agendada, que é na Comissão de Inquérito, e, portanto, despeço-me até lá e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Já percebi então que não vai ter uma terceira ronda, não vai intervir, presumo eu, pela maneira como se despediu. Só para explicar aos Sr. Presidente, eu não vou estar na terceira ronda, porque, entretanto, vai começar a reunião da Comissão de Inquérito. Muito bem. Ao meio-dia 15. Tudo isso é legítimo, também a reunião da Economia também é legítima, não há outras legitimidades para nenhuma comissão. E, portanto, muito bem, já precisam os senhores deputados vão ter que se ausentar, mas isso é normal. O Sr. Dr. Pedro Parravim terá agora aqui 12 minutos para responder às questões colocadas. Poderá haver ou não uma terceira ronda, de 2 minutos para cada senhor deputado que queira intervir, por grupo parlamentar, que foi assim que ficou definido para estas audições, e, portanto, se der indicação, assim será. Caso contrário, esta seria, então, a última ronda. Mas não sei se será ou não. Vou aproveitar que o... Faz favor, tenho até 12 minutos para responder. Faz favor. Bruno Dias... O Sr. Bruno Dias ainda vai ficar mais um bocadinho, portanto, faz favor de responder. Vou começar por si. Vou começar por si, já que está com mais pressa. De qualquer maneira, fez um desafio...
É igual. Eu igualmente, exatamente. Não, mas nós vamos Mas já que fez um desafio à mesa, para que haja quem lhe diga que a capitalização da TAP não foi feita com verbas que eram da TAP. Iam ser pagas pela TAP. Iam ser pagas pela TAP. Que iam ser pagas pela TAP. Dá Bruno Dias. Tinha dito que não faria o que é feito na Comissão de Inquérito. Isto não é Comissão de Inquérito. Sr. Pedro Ferreira Pinto, depois responder. Eu discordo. As verbas não estavam ao alcance da TAP. Tivessem elas, a administração que lá estava na altura teria certamente recorrido a elas antes. E isso é uma discussão que tem largos meses e, portanto, não é uma coisa tomada de ânimo leve. De qualquer maneira, volto a dizer a Vossas Excelências que as mesmas dúvidas que se puseram aqui na mesa, nós todos, no princípio do processo, tivemos. Fomos esclarecendo. De facto, houvesse essa solução e ela teria sido tomada pela administração da TAP. Tal era a dificuldade financeira. Mas pronto, espero que isso que o ajude nos limites a esclarecer. O Paulo Muniz fez uma pergunta sobre a Comissão Paritária. A Comissão Paritária servia, nessa fase, para assegurar o controle do acordo dos compromissos estratégicos e do acordo de estabilidade económico-financeira da TAP, que previa, por um lado, tudo aquilo que era os dados estratégicos que o Governo entendeu salvaguardar, por via de deixar de ser acionista, mas salvaguardar aquilo que era de utilidade pública. Ou seja, o hub e a conectividade, preservar um conjunto de ligações-chave, defender a marca da TAP, obrigar a ter a sede em Portugal e fazerem face a um serviço público, além de ser uma plataforma de conexão entre a Europa, a África e a América Latina durante 30 anos. Servia uma das partes para isso. Convém também referir que o incumprimento de algumas destas obrigações davam aso a um direito potestativo de compra, onde o Estado ou a par pública teria o direito de readquirir a TAP pagando 10 milhões pelo capital e pelas prestações suplementares. Fica absolutamente claro. Se ela foi criada ou não, eu não sei responder. Por outro lado, outra pergunta. O Sr. Deputado Filipe Melo perguntou-me se eu tinha recebido alguma carta do grupo parlamentar do PS. Recebi, sim, senhor. É pública? A carta é pública. A carta é pública. Recebi, sim, senhor. Perguntou-me se eu entendia isso como meio de pressão. Eu vou ser franco consigo. Quem está nestes cargos não pode ser atreito a pressões e, portanto, na prática, eu entendo isto como o exercício de um direito democrático de uma entidade que enviou uma carta. Ela foi tida em conta, ponderou-se, dividimos a carta com o Governo, foi ponderado e foi tido em conta que, face às dificuldades financeiras da TAP, e que a alegação que o grupo parlamentar fazia, que isto era uma ferramenta de primeira ordem, que a TAP era uma ferramenta de primeira ordem para a projeção internacional de Portugal e a sua companhia aérea de bandeira, a TAP é um veículo fulcral de ligação à África lusófona, ao Brasil, aos principais destinos da imigração portuguesa e à promoção da internacionalização da economia portuguesa. Ora, isso estava amplamente defendido, até por excesso, no acordo de compromissos estratégicos.
E, portanto, entendeu-se que, face às dificuldades da TAP, por um lado, e a estes objetivos já estarem devidamente salvaguardados, que se deveria prosseguir com a operação. Espero ter respondido. Desculpe. Aos telefonemas, para ser franco consigo, e uma vez que já acabei de dizer que sou pouco atreito a pressões e quem está nesses cargos, não sou eu pessoalmente, quem está nesses cargos deve ser pouco atreito a pressões, na prática eu não me lembro deles. Muito obrigado, Sr. Pedro Ferreira Pinto. Temos então agora uma última ronda para ter inscrição do Sr. Deputado Carvalho. Penso que mais ninguém vai... Sr. Deputado Filipe Melo também. Sr. Deputado Bruno Dias também vai intervir, já percebi. Tem tempo. Sr. Presidente, o problema depois é... Eu posso fazer a mesma pergunta uma terceira vez, mas se pela terceira vez ela não for respondida... Ficará, Sr. Deputado Bruno Dias, ficará à sua consideração colocar a questão, faz favor. Não, é a mesma pergunta, eu só podia... Sr. Deputado, o Sr. Pedro Ferreira Pinto tem ainda tempo para responder. Se quiser reformular a questão, faz favor, mas muito rapidamente. Obrigadíssimo. Sobre a questão da omissão do negócio no relatório e contas, quais foram os motivos da par pública e exatamente o que é que foi enviado para o Tribunal de Contas em dezembro de 2015, se foi um dossiê com um conjunto de documentos que agora não pode referir, ou se exatamente aqueles pareceres e aquelas confirmações dos avaliadores, etc., em relação aos fundos Airbus, foram enviadas nessa altura. Muito obrigado. Se houver alguma questão mais para colocar, mesmo na primeira ronda, uma coisa muito rapidamente, porque tem tempo ainda para responder, Sr. Sr. Presidente, nenhuma pergunta que eu fiz foi respondida. Quem foram os assessores do contrato do caderno de encargos, já que falou e referiu que foi lavivado à memória, tinha sido assessorados, quem foi e se tinha mesmo a certeza, que isso é importante para nós, naquela reunião que descreveu com tanto detalhe, se informou o Governo dos fundos Airbus. Muito obrigado, Sr. Pedro Ferreira Pinto. Não há terceira ronda. Ainda não aconteceu a terceira ronda. Essa é uma coisa muito rápida. Uma terceira ronda, sim. Sr. Pedro Ferreira Pinto, faz favor, então, para responder às questões colocadas agora e depois haverá ainda uma terceira ronda com questões. Vou tentar ser rápido e assertivo. Em relação ao Dr. Bruno Dias, o Tribunal de Contas recebeu um pacote completíssimo de informação e, portanto, certamente não faltará lá nada, nem os pareceres, nem as avaliações, nem terá lá tudo. Para responder... Desculpe lá, do Tribunal de Contas. Doutor, o relatório de contas da par pública refere, não tem que referir, esse género de minúcias. De facto, os documentos estão à disposição, é um processo por demais escrutinado. O doutor dirá, ninguém sabia, mas agora sabiam. Eu direi o seguinte, já sabiam todos e agora, porventura, é repescado um assunto. Mas só deixo cair o assunto, porque isto não era novidade para ninguém. Está expresso nas atas, nos pareceres, nos documentos, foi devidamente escrutinado. Se me perguntar porque é que isto aparece agora como não sabendo, eu não sei responder. Mas, porventura, sou o único. O Carvalho, não sei se já respondeu também, o Partido Socialista. Não, mas posso responder. Os assessores dessa fase foram os assessores legais, a VDA, e os assessores financeiros, o Citibank. Peço desculpa, já há aqui um espaço muito amplo, os seus deputados estão muito ligados à Comissão Parlamentar de Inquérito e muito bem, e tem já a reunião a seguir, não vos quero interromper para esse efeito, portanto, vamos tratar das questões agora aqui. Se há uma questão para colocar, eu agradeço, o Sr. Deputado Carvalho tem agora a oportunidade, tem 2 minutos, mas previamente o Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado Carvalho, o Sr. Deputado Filipe Melo, todos são inscritos, todos os seus complementares aqui presentes e, portanto, assim será. Sr. Paulo Muniz, 2 minutos, faz favor. Para uma última ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Pinto, em algum momento a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia questionou este processo? Isto é, a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia suscitou
durante este processo, algum problema, levantou alguma dúvida de respeito pelo cumprimento estrito das normas europeias de livre mercado, de concorrência? Houve alguma mínima dúvida em algum momento? Segunda questão que lhe pedia que voltasse a frisar. O início do mundo da discussão do Partido Socialista nessa matéria estou a falar dos fundos Airbus, no pressuposto que isto era um ativo da TAP. E eu peço-lhe que volte a frisar que esta discussão nem vale a pena tê-la, porque à data a TAP não tinha esses ativos, porque não tinha dinheiro para cumprir o contrato e, por conseguinte, cabia à Airbus a posição e decisão final. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Muniz. Sr. Deputado Carvalho, faz favor, tem até 2 minutos. Sr. Presidente, eu vou repetir a pergunta pela terceira vez, que não foi respondida, espero agora mesmo que seja respondida. A reunião que referiu aqui com tanto detalhe do dia 9 de novembro de 2015, consegue garantir, já que falou com tanto detalhe, levantou aqui uma suspeição, se informou o Governo sobre os fundos Airbus? Terceira vez que lhe faço esta pergunta, gostaria que fosse respondida, já que utilizou tanto detalhe nas respostas. Segunda questão. A garantia de capitalização através dos aviões, a parte pública em algum momento avaliou se o contrato da compra dos aviões estava de acordo com os preços de mercado? Isto é, qualquer valor que fosse apresentado à parte pública, a parte pública aceitava como valores de mercado? Terceira questão. Se nas condições em que a capitalização foi feita, se a TAP incorresse na compra de pelo menos uma dessas aeronaves, das 53, isso afetava as prestações acessórias? Ou o Estado, no caso a TAP, ainda teria que indemnizar as questões de capital da Atlantic Gateway? Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, tem 2 minutos para uma última intervenção, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pedro Pinto fez menção 2 vezes ao ponto de não estar, digamos por estas palavras, sujeito a pressões. Confirmou a existência da carta, também é pública, e disse não se recordar dos telefonemas. A pergunta que eu lhe quero fazer é simples. O doutor está no seu direito de manter a sua resposta, de dizer que não se recorda, de dizer que não houve, ou de dizer que houve, ou melhor, ou de confirmar que houve e dizer por parte de quem. E este é o desafio que eu lhe faço. Se me quiser responder aqui, perfeito. Se não quiser, vou ter que fazer um requerimento e vou ter que ouvir na Comissão de Inquérito quem foram os deputados do Partido Socialista que lhe fizeram os contactos telefónicos depois dessa carta ter sido enviada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor Dr. Pedro Ferreira Pinto, tem então até 6 minutos para responder às questões todas colocadas. Nós temos aí que entender. Faz favor. Começo por responder aqui ao Dr. Filipe Melo. Eu efetivamente não me lembro, mas na prática vou dizer o seguinte: seria completamente indiferente. Para mim seria completamente indiferente. Portanto, como técnico, seria completamente indiferente. Eu recebo N chamadas, pode imaginar, num posto como Presidente da Par Pública, recebe-se chamadas, recebe-se pedidos. É preciso, na prática, ser mais ou menos imune a isso. Se eu fosse registar todas as chamadas que recebi, nesta altura tinha menos espaço para encontrar coisas mais úteis. Essas eram completamente indiferentes, não tinham provimento, ou eram tratadas de acordo com aquilo que merecia ser, certo? Pelo menos no meu entendimento. O doutor pode responder às questões todas. Doutor Hugo de Carvalho, desculpe lá, é que eu estou-me só a organizar, é que são tantas perguntas que... Sr. Pedro Ferreira Pinto, faz favor de responder. Sobre se na reunião que tive no Ministério se informei propriamente sobre os fundos Airbus, eu vou dizer o seguinte: está lá a informação toda, receberam a informação. No resumo, não entrei, provavelmente, nessa especificação. Se os punhos provinham... Sr.
O doutor está no uso da palavra, pode continuar, faz favor. Essa informação é factual e, portanto, está lá. Se perguntar se abordei os fundos Airbus, muito provavelmente não hei de ter andado à volta, porque é um não tema. É um não tema. Mas que está explícito. Que está explícito em todos os documentos que lá vão, há de estar. Mas é um não tema, é um tema que tinha sido arrumado, como foram 500 outros. Hoje surgiu este. Porventura, poderiam surgir mais 30, porque nós tivemos uma data de dúvidas. As mesmas que Vossas Excelências teriam, provavelmente, se lá tivessem. O trabalho foi, depois feito, foi reduzindo essas dúvidas, mitigando os riscos. Muito obrigado. Falta mais uma questão? Então faz favor. Dr. Paulo Muniz perguntou-me se a Direção-Geral de Concorrência Europeia levantou alguma dúvida. Eu penso que não tenho registro disso. Portanto, na memória não me leva. E penso que... não. Se haverá uma questão por responder, talvez, do Sr. Deputado Carvalho, por favor. A minha questão foi também muito objetiva e, por ser direta, não vamos às questões subjetivas, mas por ser direta, se foi feita alguma avaliação aos valores das aquisições dos contratos celebrados com a Airbus. Estavam dentro dos valores. Muito obrigado, tem toda a razão. Os contratos vieram 3 avaliações. Deixa-me lá apanhar... Aqui temos 3 avaliadores, cada um fez uma avaliação para cada um dos 3 aviões, são 9 avaliações. Isso demonstra que os aviões vinham, pelo menos refere que os aviões vinham a um desconto de 233,4 milhões de dólares. Vinham com desconto. Sr. Dr. Pedro Rapinto, penso que já respondeu às questões todas e, portanto, agradeço em nome da Comissão a sua presença aqui nesta Comissão Parlamentar de Economia. Como sabe, está a decorrer a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma outra comissão, que tem um objetivo muito específico. Esta Comissão trata o tema da TAP, do ponto de vista mais global. E quero lembrar aos seus deputados, já reparou, também já foi informado que alguns dos seus deputados tiveram que sair para a Comissão Parlamentar de Inquérito, é normal. O processo é este, mesa e coordenadores, há aqui uma reunião que está a decorrer neste momento. Agradeço-lhe a sua presença aqui nesta Comissão e quero lembrar aos seus deputados que é sempre feita a referência a estas audições, cada partido, cada deputado fará como entender os seus comentários, mas estes requerimentos foram todos aprovados por unanimidade desta Comissão, portanto não houve nenhum partido que se tenha oposto a que haja estas audições. Agradeço-me a sua presença e obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado e obrigado a todos.